Oi pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Na Real, do Grupo Hopen. E hoje eu, Gederson Beck, estou aqui com a minha colega Ludmila e com a nossa convidada super especial. E assim, pessoal, eu sou obrigado a falar, a gente está gravando direto do Conar 2025 e essa pessoa, a nossa convidada Dani Matos, é a sensação do Conar 2025. E aí, Dani, eu fico muito orgulhoso de você, eu te conheço há alguns anos, né, acompanho a tua trajetória. E ver essa comunidade que você está criando aqui no Conar, assim, é muito prazeroso, é muito legal. Já te dou os parabéns. E vou passar até a palavra para você se apresentar para a nossa audiência e dizer quem é a Daniele Matos. Muito bom, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. E eu sou a Dani Matos, fundadora e CEO da RH Lovers. Venho de uma carreira grande aí de RH, né? Criei empresa, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E nós temos uma comunidade de BPs, então muita gente fala que eu sou influenciadora e tudo mais, falando, eu sou empresária que influencio a comunidade de RH, né? Mas estou muito feliz, a RH Lovers completou 5 anos esse ano. E estamos aí, né, formando os melhores BPs do Brasil. Estou muito feliz com isso. Que legal, Dani. Aproveitando, como é que surgiu a RH Lovers? Bom, eu venho da carreira corporativa, né? Então, passei por grandes empresas aqui em São Paulo, depois me mudei para Curitiba. E eu brinco, a galera falava que eu já era blogueirinha de RH, porque desde 2012 eu trabalhava no CLT. Mas eu estava sempre nos eventos, comecei a entrar em grupos de RH, depois liderei a BRH de Sorocaba, comecei a ser indicada para prêmios, para muita coisa. Você é natural de Sorocaba, né, Dani? Não, eu sou natural do ABC, nasci em São Bernardo do Campo. Olha. Me mudei com 12 anos para o interior, né? Meus pais moram lá até hoje. E morei em Sorocaba até 2017, mais ou menos, mas via pra capital todo dia. Então, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, né? Dani, já vou te cortar. E aqui também, o nosso podcast chama Na Real e é papo reto, é Na Real. Que eu já fiquei curioso. Que idade você tem, Dani? Pode falar isso pra gente? Eu tenho 38 anos. 38? 38. Mas parece que você tem uma carreira de 20 anos. Você começou muito cedo? Como é que é isso, Dani? Você fez um monte de coisa na tua vida. Mas já são quase 20 anos mesmo. Eu comecei bem nova no RH. Assim, não comecei nem no RH, né? Eu sempre fui muito inquieta. Fazia ensino médio ainda. Meu pai sempre muito preocupado com estudos. Não vai trabalhar, vai estudar, vai estudar. Fui no consultório de dentista, tinha uma vaga de secretária, me candidatei. E meu pai falou, você vai trabalhar? Era pra ganhar R$300 na época. Ele falou, então você vai guardar 1/3 do seu salário, né, para você investir em você, no seu estudo e tal. E assim comecei, depois fui fazer faculdade de administração e aí que eu entrei no RH, né, com 18 anos mais ou menos eu entrei no RH como estagiária. Nossa Senhora, porque assim, voltando agora à pergunta da Lud que eu cortei, né, e daí por que surgiu, como é que é a RH Lovers, como é que funciona? Eu venho da carreira corporativa, então já vinha me expondo e fazendo muito trabalho voluntário. Meu pai falava assim, filha, quando é que você vai ganhar dinheiro com isso? E eu falava para ele, naquele momento não era sobre dinheiro, era muito sobre uma missão, sobre o propósito de compartilhar. Então comecei a ir pro palco, comecei a ser indicada para os prêmios, as pessoas se inspiravam muito na minha história. Eu falava, cara, o que eu tô vivendo nas grandes empresas que eu passava, muita gente não vive, então eu preciso compartilhar o que eu sei. E aí, um pouco antes da pandemia, em 2019, falei, puxa, as pessoas, eu já era influenciadora, já compartilhava muita coisa nas redes sociais, as pessoas pediam para aprender comigo. E ali eu entendi que eu podia compartilhar um pouco mais da minha carreira como BP. E eu falei, vou criar um curso online para desenvolver as pessoas, curso presencial, eu falei, vou fazer em Sorocaba, que é onde todo mundo me conhece, né? Se pagar só as minhas despesas, tá ótimo. Vendi mais do que eu queria, porque muita gente já queria aprender comigo, uma demanda reprimida grande. Só que veio a pandemia. E aí eu não consegui entregar. Gente, mais 15 dias. E aí nessa de mais 15 dias, não deu, né? Porque a gente não conseguia voltar presencial. E eu tive que transformar o conteúdo do workshop, que seria de 8 horas, virou uma mentoria em grupo de 3 meses, com 10 encontros. E eu vendi. Abri e falei, pessoal, vendi. E mais de 70 pessoas se inscreveram online. E ali foi o meu choque, né? De tudo. Eu falei, e agora? Meu Deus do céu. Como é que eu faço, né? Tem um modelo de negócio que eu não sabia que ia ter. Né? Assim, porque até então não era um negócio. Era assim, eu quero... será que eu ganho dinheiro com isso? Será que se eu fizer dessa forma eu profissionalizo? E quando 70 pessoas de cara confiaram em mim, inclusive vários vieram me encontrar hoje, meus alunos da primeira turma estão aqui, já são líderes, gerentes de empresas, né? Eu entendi que, puxa, eu preciso ir além. E aí sim foi. Em julho de 2020 nasceu oficialmente a RH Lovers.
Então completamos dia 22 agora do mês passado 5 anos de história. E estamos aí evoluindo. Comecei sozinha, né, como uma empresária, né, que eu fazia tudo. E fui construindo o time. Hoje a gente tem mais ou menos 12 pessoas trabalhando com a gente. Estamos crescendo. Que legal. Uau, que bacana. Isso é muito bacana, assim, ver a tua construção e ver essa tua reputação, né? Acho que é mais sobre isso, né, Dani, assim, de saber que você tem um legado e você está compartilhando com o mundo e com as tuas alunas, eu não sei. A gente fica falando alunas. E eu vi também, isso me chamou a atenção na tua palestra, que você direcionava a tua palavra para as tuas alunas, né? Por que disso? É intencional das mulheres irem para a carreira de BP? RH é muito mulher, né? Então, Sim. assim, eu vou te dizer que 97% do meu público é feminino. Então, é muito legal, porque a gente fala muito de RH, mas muitas se conectam com o meu momento de maternidade. Como é que você dá conta, Dani? Me conta. Então a gente acaba se conectando de outras frentes também, né? Como mulher, como esposa, como filha, como mãe, né? Então eu tenho muitas mulheres, mas os meninos estão lá, os 3-4% estão ali presentes representando, né? E se sentem bem, são acolhidos também, eu tenho certeza. Super, né, com certeza. E hoje, como é que você tem visto o papel de um mentor na vida profissional? Bom, eu sou a doida dos mentores. Eu já tive muitos mentores. Eu sempre tenho algum mentor no momento comigo e eu invisto nisso, né? Porque eu sempre falo que o quanto a gente investe na gente é proporcional ao quanto a gente tem de retorno. Então eu nunca medi esforços para ter mentores. Então, quando eu lancei RH Lovers mesmo, né? Assim, antes disso, até no próprio corporativo, eu sempre buscava ter pessoas que me inspiravam ali dentro, que fossem de RH, mas que fossem de negócio também, né? Para ser meus mentores. Tem uma grande mentora que é a Aline, eu falo dela sempre, né? A Aline foi minha gestora e eu falo que ela é minha melhor amiga hoje, mas ela é uma grande mentora, assim, uma pessoa que me fez chegar até onde eu estou hoje, né? Ela foi uma grande gestora que deu muito espaço para o time. Ela que me tornou líder, né? Uma pessoa muito especial. E quando eu criei a RH Lovers, busquei uma mentora de negócios, né? Já fiz muitas mentorias. Hoje, por exemplo, tenho 2 mentores de um negócio gigante do mercado, que é a Conquer, né? Eles são meus mentores, são do ramo de educação. Então, é muito bom a gente ter pessoas, às vezes, confiando mais na gente do que a gente mesmo. Né? E é isso que meus alunos falam. Dani, o que você vê na gente? Tipo, você enxerga as coisas que nem a gente está vendo, né? E esse é o papel do mentor. Dar o caminho, mostrar os erros que a gente já teve para que as pessoas não passem por aquilo, né? E eu falo que hoje eu mentoro as pessoas e o meu desejo é que elas vão muito mais longe do que eu mesma fui dentro do mundo corporativo. Legal. Dani, isso é muito bacana, assim, porque você é uma pessoa de relações, né? Então, assim, eu vejo, te acompanho, te conheço há bastante tempo, mas eu vejo que você tem relações aprofundadas, assim, né? As pessoas gostam de ti. Sim. Você transformou talvez um talento teu no teu negócio, né? Você tem essa convicção, assim, você tem essa clareza de que é assim que funciona, né? Sim, tenho. E olha que eu sou uma pessoa bem introspectiva, tá? Sério, não parece. A minha bateria social em evento, assim, eu tenho que ficar 3 dias quieta dentro de casa agora. Pra recarregar. Pra recarregar. Então, pra mim é um esforço, mas é algo que eu gosto. Eu aprendi, né, a me relacionar, aprendi a ir pro palco, falar pra quantas... Hoje, palestrei aqui, tinham 1000 pessoas online assistindo, né? Então, eu falo que é quase que a gente se adapta, né? Então, assim, meu marido que fala, amor, nos stories você é outra pessoa, porque eu sou mais quietinha, assim, o meu natural. Mas pra gente poder crescer, a gente precisa se expor, né? A gente precisa dar esse espaço. E eu falo que eu abro muitos caminhos para os meus alunos. Então, é um propósito, é algo muito grande. Eu vejo que a RH Lovers cresceu com a minha figura, né? E esse até é um desafio de negócio que a gente tem. Porque eu venho trabalhando para reforçar muito mais a marca, né? Eu não quero que a marca dependa da Dani Matos. Mas eu falo que eu sou a principal embaixadora da minha empresa. É assim que eu me posiciono. Eu sou a principal embaixadora da RH Lovers. Dani, assim, eu tô aqui puxando, né? Sim. Tô querendo saber tá tudo. Ótimo, Dani, porque o bate-papo tá legal. Dani, e essa autoridade nas redes sociais que eu vejo também, essa forma como você cuida dos teus canais de comunicação, da forma como você se coloca, você puxa as pessoas para as conversas, você convida as pessoas para estarem junto nos teus eventos. Sim. Como é que funciona isso por detrás? Assim, é você mesmo? Tem uma equipe, né? Desses 12 que você comentou, tem gente junto contigo? Hoje eu tenho equipe. Hoje eu tenho, mas por muito tempo fui eu sozinha. Né? Então agora faz de 1 ano para cá eu tenho uma social media, uma pessoa que foi minha aluna, trabalhou no RH,
Ela é LinkedIn Top Voice. Jenny, querida, amo você. Né? E ela é muito sensível, assim, ela é muito especial, ela adora estar na RH Lovers. Então hoje ela é uma pessoa que me apoia, né, nos meus conteúdos. Ela assiste minhas aulas, consegue transformar isso num conteúdo interessante para as pessoas, né? Mas muita coisa passa por mim, porque é a minha voz, né? E eu sou muito cuidadosa com isso. Então às vezes eu falo, Jenny, desculpa aí, né? Mas eu preciso ler isso aqui, deixa eu revisar antes de ir, porque eu gosto de dar o meu tom, o meu toque. Porque eu acho que esse cuidado é importante, né? A gente tá falando com as pessoas, é o meu nome. E hoje eu represento a RH Lovers, que é uma marca consolidada, as pessoas se intitulam RH Lovers. Então é uma responsabilidade muito grande também de representar essa marca, né? Você mesmo fez brincadeira contigo, disse, eu era blogueirinha do RH em 2012, né? Mas isso, você diferencia a Dani do presencial para a Dani das redes sociais? Como é que... Né, você falou que na minha vida privada você é mais reservada, mas a Dani Matos, a RH Lovers, você consegue, é uma coisa só, né? Não tem muito esse... Mas eu não acho que eu crio um personagem, não acho que é isso, mas eu acho que quando eu me coloco num lugar de liderança, então aqui eu sou a líder. Se eu tô num palco, eu sou a protagonista ali. E isso facilita pra mim as relações, facilita eu me soltar, né? Quando eu tô em ambientes, por exemplo, meu marido vai tocar num bar, eu falo, aqui eu sou só a esposa do baixista. Ele é músico, Dani? Ele é músico, enfim, ele é engenheiro, mas ele trabalha, né, toca em bares e tudo mais. E eu falo, nesse ambiente eu não sou protagonista, então eu tô mais calada, tô mais na minha, né? Porque ele é o protagonista lá, ele é o rei da... então eu sou, no meu perfil do Disque, eu sou SC super alto, né? Eu sou uma pessoa bastante analítica, observadora, cautelosa, né? Mas eu tenho muito o lado S, que é o lado humano, de acolher. Eu acho que esse é o grande diferencial que fez com que a RH Lovers crescesse também. Eu cuido muito da experiência dos meus alunos. Eu cuido muito de tratar cada um, né, na sua individualidade. Então hoje o meu time já me representa. Obviamente na quantidade de alunos que a gente já tem, mais de 2.000, não consigo estar... Mais de 2 pessoas formadas? Mais de 2.000 BPs formados na RH Lovers, E aí o meu time me representa muitas vezes nesse cuidado com cada um. Então o pessoal adora a Ana. O pessoal veio me encontrar no canal, cadê a Ana? A Ana não tá aqui, né? A Ana não veio dessa vez, porque a Ana faz o atendimento ao aluno. A gente acompanha o aluno durante os 12 meses que ele tá no nosso programa. Então eu sempre cuidei muito dessa experiência, que é uma coisa que eu privilegio em qualquer lugar que eu tô. A experiência é muito importante, o cuidado, o cuidado com a individualidade, né? De tratar o aluno como único ali. E é isso que a gente faz na RH Lovers. Muito legal. A gente falando um pouquinho de transformação, Dani, como é que você tem percebido as mudanças no RH nos dias atuais? Olha, tem muitos desafios, né? O que eu vejo é que veio a pandemia, acho que a gente abriu um grande espaço para o RH crescer, né? E ocupar o espaço que é nosso. Eu vejo que muitos RHs ainda não ocuparam. Eu fiz uma palestra para a Solids agora há pouco, falando sobre como a gente ganhar um espaço na mesa de decisão, né? Então, do quanto a gente precisa ocupar esse espaço, mas é criar o nosso espaço. Então, para mim, a palavra desse ano para o RH é coragem. A gente precisa de coragem. E não é para mim, tá? Dave Urist está falando muito sobre isso e para mim faz muito sentido. Eu tenho falado para os meus alunos. O RH precisa de muita coragem para se posicionar e para criar esse espaço nas organizações. Porque eu vejo muito vitimismo no LinkedIn, sabe? Eu entro em vários posts para ver e muita gente... é porque o negócio não valoriza o RH. É porque a estrutura não valoriza o RH. A gente tem que dar espaço. Mas eu falo assim, não é de um dia para o outro. A liderança não vai acordar um belo dia e falar, hoje eu vou valorizar o RH. Não é assim que funciona. A gente tem que mostrar o nosso valor, né? Então eu falo que primeiro o próprio RH tem que se valorizar, entender o impacto, né, que ele tem na organização. Quando ele tiver clareza disso, ele vai ser resiliente para lembrar do propósito dele todos os dias. E a gente cria o nosso espaço quando a gente constrói valor, quando a gente gera o resultado. É isso que faz a gente se tornar um conselheiro de confiança da liderança, né? Sim. Então eu vejo que muito RH já cresceu, mas ainda tem muito espaço. Sim. Muito espaço. Especialmente quando a gente olha as regiões norte, nordeste, mesmo centro-oeste, né? Tem muito espaço para o RH ainda se tornar mais um parceiro de negócios. Eu tenho feito palestras nessas regiões
o RH acaba sendo muito mais voltado para departamento pessoal, né? Um RH mais servidor, como sempre foi, né? Por muito tempo, RH babá, né? Eu uso o RH babá, garçom, posto Ipiranga, que todo mundo vai lá e pergunta tudo que quer. Né? Onde é que é o posto, né? Tipo, passa no RH, né? Então, eu fico super feliz quando surge a oportunidade de ir para outras regiões, pra gente mostrar que dá pra ser maior, né? Dá pra ser estratégico, e é isso né? que eu trabalho muito nos meus programas, essa transformação de dentro pra fora. Porque é muito da gente confiar muito no nosso taco, né? Que a gente pode sim transformar as organizações e ir pra cima, e ser resiliente, ter coragem pra se reinventar, né? Dani, agora você trazendo isso, às vezes, juro assim, a gente tá aqui em São Paulo, né? Eu sou gaúcho, mas moro há 25 anos aqui em São Paulo, entre São Paulo e Rio. A gente fica muito preso a uma realidade da região sudeste. E agora quando você falou assim, quando eu vou para outras regiões, norte, nordeste, não sei, né? É outro Brasil, né? E a Lud também, a gente tem clientes fortes da economia brasileira, principalmente na região norte. O que vocês duas veem, né, de uma realidade de RH sai da Faria Lima, né? Sim, então é outra história, né? Então, e aí a minha curiosidade é, o percentual dos teus alunos tem alguma coisa mais regionalizada? Vem da onde? Como é que você tem tem esse recorte de... Os meus alunos, 50% deles são São Paulo. É onde tá, né? Onde tudo acontece. E eu também vim daqui, né? Sou muito conhecida aqui em São Paulo. Então eu tenho 50% é daqui. Depois a gente vai pra... Não sei exatamente a sequência, mas as próximas regiões estão BH, Rio de Janeiro, Curitiba, um pouco em Porto Alegre, um pouco em Floripa, né? E aí alguns muito espalhados nas outras regiões, mas muito pouco. Então eu adoro, conversei com o pessoal da BRH aqui no evento, já falei, me leva lá para Tocantins, para Mato Grosso, para Manaus. Conhece a de Macanhã, do Mato Grosso, de Cuiabá? Conheci o pessoal de Mato Grosso. Então, assim, já falei, me leva, vou para BRH, pode me levar, né? Que eu vou, porque é uma oportunidade da gente levar um outro lado ampliar, do RH. olhar. E eu tenho, o pessoal sempre fala que eu tenho um jeito provocador com carinho, né? Então eu provoco, eu cutuco, mas com muito carinho os profissionais. Então por isso que as pessoas também se conectam comigo. O pessoal gosta que eu tiro da zona de conforto, mas aquela coisa com carinho, com jeitinho, né? Tipo, segurando na mão, né? Tipo você não isso. larga, né, Dani? Exatamente. Dani, o que tu tem visto com relação agora, né? Inteligência artificial é o assunto do momento, né? Sim, E eu acho que é no a Conarta hype. é a hype do momento da inteligência artificial. Você vê as BPs mais encorajadas, já que a gente está falando de coragem, você vê mais pessoal mais receoso. Como é que tá essa relação? O que você vê? Olha, recentemente em junho, a gente fez um fórum de BPs. Eu quis muito falar de IA, né? Porque tá todo mundo curioso e todo mundo com FOMO, né? Medo de perder o que tá acontecendo, esse fear of missing out. E aí eu falei, poxa, eu quero trazer cases de RH que já estão aplicando inteligência artificial. E eu tive muita dificuldade. De encontrar. Porque eu fui atrás, a gente fez pesquisas com as pessoas para entender o que vocês estão fazendo, que nota você se dá, o que você já está usando. Assim, muita gente falou, não, me dou nota 10. Mas o que você está usando? Eu uso o Copilot para fazer descrição de cargo. Eu uso o ChatGPT para me ajudar a fazer um feedback. Então, assim, falei, puxa, a gente precisa falar mais disso, porque as pessoas estão achando que usar o ChatGPT é tudo, né? E dá para ir muito além. E aí eu encontrei um parceiro que trabalha com IA e ele me apresentou 2 clientes muito legais e elas apresentaram um pouco do que estão fazendo no RH e os RHs piraram, assim. Adoraram. Foi o melhor evento que a gente fez esse ano. Até hoje, encontrei pessoas no Conar. Dani, assisti lá o fórum e foi transformador, porque a gente falou muito de inteligência artificial. Trouxe um especialista para falar, né, para desmistificar um pouco o termo. E a gente trouxe 2 cases mesmo, mas eu vejo que ainda tem muito espaço para o RH avançar. Porque é muito comum a gente ver o uso de inteligência artificial no negócio, né? Isso já está bem avançado de várias formas, né? Não acho que é nem tirando o trabalho do humano, né? Mas complementando muito o trabalho, tirando a gente do operacional. Mas eu vejo que o RH ainda tem espaço para se aprofundar nisso, para ir atrás, né? O problema é que muitas vezes o RH está afundado, né? Tá com muita coisa para fazer. E aí não dá tempo de estudar, porque eu estava num evento outro dia com especialistas de AI, a gente perguntou, e aí, né, como é que a gente aprende sobre isso? Ele falou, se você dedicar 4, 6 horas, você cria um bot, né, você cria um assistente, é fácil.
mas tem que ter esse tempo para se dedicar, né? E o RH tá sempre atolado de coisa. Então precisa se organizar, né? O RH deve ser uma sensação. Eu nunca fui RH, né? Mas o RH parece que tem aquela sensação, sempre tá devendo, né? Sei, Porque assim, sempre tem alguém parado na tua porta esperando pra alguma coisa, né? Então deve ser uma sensação. E que você pode utilizar o IA para tirar o seu trabalho repetitivo, mas Sim. você não tem nem tempo para parar para tirar, né? Exatamente. Então, Deve ser aí você continua. bem puxado, né? Desafiador. E aí, existe um perfil do BP ideal, assim, do tipo, você foi BP, hoje você forma BPs, Sim. mais de 2.000 pessoas, mais de 1.900 mulheres, eu vou dizer assim, né? Já deixar os... Isso aí. Mas, Dani, existe um perfil ideal, assim, que você... E outra coisa, já emendando a pergunta, as organizações, as empresas te procuram para te pedir ajuda no sentido de, Sim. tipo assim, Dani, tem alguém para você indicar? Sim, o tempo inteiro. Dani? Toda semana. Tanto que eu fiz uma parceria até com um colega meu que tem uma plataforma de vagas. Ele falou, Dani, vamos criar um portal de vagas para RH Lovers, pra gente poder divulgar os alunos, porque acontece muitas empresas me procurarem, os executivos, headhunters, Dani, às vezes a vaga não tá nem divulgada. Você tem alguém para indicar? E eu preciso ter isso mapeado, porque hoje eu tenho assim, eu lembro do fulano do ciclano. Eu falei, então eu preciso mapear quem são para poder entregar um book para as empresas. Então a gente está organizando para fazer isso, né? Porque sabe, a RH Lover já se tornou a referência mesmo de formação de BPs. Eu encontrei aqui uma gestora que falou assim, olha, eu não sou sua aluna, mas a menina do meu time é. E eu posso te dizer, ela é uma antes e depois do seu programa, hein? Parabéns e muito obrigada por desenvolvê-la. Ai, Né? que legal! Muito legal receber esse feedback da gestora. Claro, né? E claro, que vários bacana. alunos meus se tornam gestores e falam, eu só contrato aluno da Dani, ou se chega e não é aluno, manda para o Vida de BP. Então isso é muito legal. Que a maioria das pessoas vem por indicação para nossa turma. Indicação de gestores me procuram. Quero mandar para sua turma, ou me leva para as empresas. Eu tenho feito trabalho dentro das empresas também para desenvolver os BPs. Existe um braço da RH Lovers. Existe que estamos desenvolvendo, né? Porque as pessoas querem muito então o meu tempo é escasso, né? Mas eu tenho ido, tô fazendo trabalhos bem legais com algumas organizações, assim, de ir lá em loco e desenvolver os BPs e desenvolver liderança. A gente tá fazendo várias coisas bem legais. E se você pudesse dar uma dica desse perfil de BP que as organizações precisam, Dani? Acho que não tem uma receita de bolo, sabe? Pra mim, o BP, e eu acredito muito na RH Lovers, que é muito mais sobre posicionamento e mentalidade. É o RH se posicionando como parceiro de negócio. Então, por mais que, lógico, eu sentei em cadeiras de BP, e eu falo que eu sou avatar transformado, né? As pessoas querem, elas vêm estudar comigo porque elas querem seguir a minha carreira, querem trabalhar em grandes empresas como eu. O Grupo Boticário é o sonho de todo mundo, eu trabalhei lá, né? Querem ganhar prêmios como eu ganhei, então isso é muito legal, né? Vou fazer um parênteses, vou te cortar, porque agora você falou de Boticário, você é ex-Boticário. Boticário é nosso cliente, inclusive, aqui na Roper. Que legal. E eu tava conversando com uma RH de lá, e ela me explicando, ela tá recente lá no Boticário, e daí ela me disse assim, Gederson, quando você está inserido dentro de um departamento de RH, que são mais de 100 pessoas. Já são gigante. mais de 200. Eu ia falar 300 ser, alguma coisa. Ela disse assim, para você ter uma ideia da importância do RH nessa empresa. Exatamente. Né? Daí ela começou a me explicar a estrutura. Eu disse, mas como é que funciona? Cara, ela começou a me desenhar a quantidade de diretores de RH e uma vice-presidência de RH. E você vem desse lugar, né? Então, assim, deve ser aspiracional. É o RH que criou o seu espaço. O Boticário é um exemplo disso, né? Um RH valorizado. E foi teu último empregador? Foi. Eu que pedi demissão de lá, né? Eu já tinha RH Lovers. Eu criei RH Lovers quando eu tava no Bote. Segui com a RH Lovers no paralelo. E aí, em determinado momento, falei, não dá mais para seguir as duas coisas, né? Então, eu preciso pedir demissão. Todo mundo me chamou de louca, né? Saí do Boticário. E o teu pai, o que ele achou disso? Apoiou. Minha família apoiou bastante, graças a Deus. Eu perguntei do teu pai porque foi eu quem te disse, minha filha, tu vai ganhar R$300 e 30% disso mas eles foram assim, foi muito importante. Na época eu tava morrendo de medo, porque meu pai... Apesar assim, meu pai já foi empresário, mas tem uma visão mais tradicional, né? Conservadora, né? Conservadora, de crescer nas empresas e tal. E aí eu conversei com o meu pai e com a minha mãe, falei, vou pedir demissão, ficar só com a RH Lovers. E eles falaram, filha, a gente apoia o que você quiser. Se nada der certo, você sabe que você tem a nossa casa, você sabe que você tem o nosso apoio, mas vai dar tudo certo, vai ser feliz. E aí foi pedir demissão tranquila, né? Legal. Mas voltando ao perfil do BP, que a gente tava falando. Eu cortei. Pra mim é muito sobre soft skills, né? É muito sobre atitude. Então,
eu vejo muitos meus alunos, assim, muitos às vezes nem tem tanto conhecimento técnico, que é importante entender de RH, conhecer os processos, conhecer do negócio. Mas eu falo que o que destrava os próximos níveis é a atitude, aquele sangue no olho, aquele brilho de querer conhecer o negócio, de falar a língua do negócio, né? Legal. Então eu vejo que as pessoas que mais crescem, os alunos que estão na revista, você vai mostrar daqui a pouco, né? Eu tô aqui agarrado na revista, né? São protagonistas da sua carreira. Aqui. Não fica esperando a empresa vir e te dar de bandeja. Não, vai pra cima, questiona, né? Se prepara para isso. Que é o parceiro de negócio, né? Então, o BP, ele acaba tendo uma visão generalista do RH. Quando você está sentado com o executivo, você não pode falar assim, remuneração, peraí, eu vou chamar o especialista. Recrutamento, peraí, vou chamar a Lud ali para falar sobre isso. Né? O BP, ele precisa conhecer um pouco de tudo no RH, ter a caixinha de ferramentas dele, para apoiar e entender quais soluções de pessoas apoiam as estratégias do negócio, como a gente faz essa conexão, né? Então, esse é o BP. Legal. Dani, e a Dani CLT versus a Dani empreendedora, como é que tu te vê assim? Como é que é a tua vida hoje? Né? Sente falta de alguma coisa, Dani? Olha, eu sou muito mais feliz hoje, né? Porque eu sinto que hoje eu impacto muito mais gente, né? Quando você está dentro de uma organização, o seu espaço é limitado ali, né? Hoje eu falo com o Brasil inteiro, eu tenho alunos fora do Brasil, né? Uma aluna que saiu na revista mora na Suécia hoje. Então é muito legal isso, né? É bem diferente, né? Eu era talvez mais polida, né? Até porque você tá dentro do mundo corporativo, dá pra ficar toda hora nas redes sociais. Hoje a minha vida é bem mais flexível, né? Já tenho 4 anos que eu saí do corporativo. No começo foi bem difícil, assim, nossa, eu tenho que continuar acordando cedo, né? Hoje em dia eu falo, não, cara, eu faço a minha rotina. Só que hoje eu trabalho muito mais. Porque quem empreende, a gente trabalha 24 horas. É 24 horas pensando no negócio. É final de semana, você tá assistindo um filme e você tá pensando, tive um insight pra empresa, né? Então, eu achava que eu trabalhava muito, né? Só que a diferença é que eu sempre fui muito dedicada, sempre fui muito de vestir a camisa, mas uma coisa que eu cuidei muito foi de fazer o meu nome. Eu nunca quis ser a Dani do Bote ou a Dani da Renault. Foram empresas incríveis. Mas eu sempre fui a Dani reconhecida como profissional de RH, mas nunca ninguém me linkou a empresas, né? Porque eu sempre cuidei muito de construir a minha marca pessoal, nas redes sociais, nos eventos que eu ia, né? Eu vim preparando esse terreno sem saber, né? Eu falo que desde 2012, quando eu compartilhava conhecimento, eu nunca imaginei ter uma empresa lá atrás. Mas eu falava, eu quero garantir a minha empregabilidade. Eu vou construir minha marca pessoal para poder trabalhar nas melhores empresas, para poder ser vista. Por isso que eu compartilhava conhecimento e em determinado momento virou a chavinha para ter uma empresa, né? Mas foi muito... E essa construção de marca pessoal me ajuda muito, né? Todo o network que eu tenho hoje é disso que eu construí. Muito legal. E qual que é o RH que você sonha para o futuro, Dani? Olha, é o RH empoderado, é o RH... valorizado, né? Que ninguém reclama, porque não tem jeito. Você vai pra qualquer rodinha e fala, porque o RH, porque a galera do RH, né? Sim. É a mocinha do RH, meu Deus, quer me deixar brava, é isso, as pessoas têm nome. E tem gente que acha bonita, a sua moça, não, você não é mocinha do RH, você tem nome, minha filha, né? Então, esse é o meu desejo, sabe? E é esse movimento que eu faço e que eu não consigo fazer sozinha. Por isso que eu falo pra minha comunidade, e eu gosto de dar palco pras pessoas, pra isso, pra gente... Aqui. Esse é o palco, né, na revista. Eu conquistei um espaço muito legal. Já me deparei com o Thiago aqui, mas eu preciso dar espaço para as pessoas, para elas movimentarem também as regiões delas, pessoas à volta, para a gente fazer essa mudança, para o RH conseguir se posicionar e criar esse espaço, né, de importância mesmo dentro das organizações. Dani, infelizmente a gente tem que acabar esse episódio, né, porque tem um tempo aí de gravação, enfim, até pela nossa audiência. Sim. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui com a gente. Meus parabéns. Obrigada. Dani, você merece todo esse sucesso. Todo mundo que eu encontro aqui, nunca ouvi falar alguma coisa que não fosse só de elogios e felicidade. Todo mundo vibra com a tua vibração. Você... Parabéns obrigada, mesmo. Você é contagiante, Dani. Muito bom, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, foi ótimo. E para você que esteve com a gente aí, deixa seu like, deixa seus comentários, perguntas direcionadas a Dani. Você aí que quer ser aquele BP no mercado também, procura a RH Lovers. Isso aí. E vamos lá. Até a próxima. Até, tchauzinho.